Cinderela, o sapatinho era uma armadilha no reino de Valedouro. A história mais famosa era simples. Uma moça pobre, um baile, um príncipe apaixonado, um sapatinho perdido, e um final feliz. Só que ninguém contava o que vinha antes do baile, e muito menos o que vinha depois. Ela não era chamada de Cinderela por ter um coração puro. Ela era chamada assim porque vivia coberta de cinzas. Não de lareira, mas de segredos. Naquele castelo, o luxo tinha um preço, e o preço era silêncio. Ela não nasceu criada. Ela era herdeira, filha única de um comerciante importante, dono de rotas e navios. A vida dela mudou no dia em que o pai se casou de novo. A madrasta, Lady Myrna, chegou com 2 filhas e um sorriso educado. Um sorriso fino demais, como quem mede o mundo com régua. No começo, Myrna foi gentil. Gentil do jeito perigoso. Ela ensinava ela a se sentar direito, a falar baixo, a sorrir pouco. Dizia que o reino não era lugar para sonhos, e sim para regras. E o pai de ela sumiu aos poucos. Primeiro, ficou doente. Depois, ficou fraco. E então, simplesmente não acordou uma manhã. O luto no castelo foi curto. Myrna assumiu a casa, assumiu a fortuna, assumiu o nome. E com isso, assumiu também o destino de ela. Você tem 2 opções, disse a madrasta numa noite. Ou aprende a ser útil, ou aprende a ser esquecida. As filhas dela riram com crueldade ensaiada. Não era ódio natural, era ódio aprendido, como se repetir humilhações fosse um jogo. Ela foi empurrada para o fundo da casa. Cozinha, limpeza, cinzas e, por fim, invisibilidade. Só que ela tinha algo que ninguém ali esperava. Ela observava. Ela via os detalhes, os horários, os passos, as conversas cochichadas. Ela descobriu, com o tempo, que Myrna não tinha tomado só uma casa. Myrna fazia parte de algo maior. Uma rede de escolhas do reino. Moças desapareciam da vida que tinham, e apareciam em casamentos que ninguém entendia. Fortunas trocavam de dono com facilidade demais. Famílias importantes caíam doentes. E as pessoas diziam, foi o destino. Era isso que Myrna vendia, destino. Então veio o anúncio. O príncipe iria escolher uma noiva. O reino inteiro vibrou. As moças sonharam. As mães planejaram. Os pais negociaram. E Myrna sorriu. Naquela noite, ela ouviu a madrasta falando com alguém em uma sala trancada. A voz de Myrna estava baixa, mas firme. Sim, o baile. Sim, o sapatinho já está pronto. Não. Ele não escolhe por amor. Ele escolhe por marca. Marca. Essa palavra bateu na mente de ela como uma porta sendo fechada. Mais tarde, quando todos dormiam, ela entrou no corredor proibido, onde Myrna guardava documentos. Ela achou cartas com símbolos do castelo, acordos, listas, selos, e no meio deles, um papel curto com uma frase que gelou sua espinha. O sapatinho identifica. A escolhida é levada. A linhagem é garantida. Ela entendeu na hora. O baile não era para o príncipe encontrar amor. Era para o reino encontrar uma candidata compatível. Uma que servisse ao trono de um jeito que ninguém ousava falar. E compatível com o quê? Ela tremia, mas continuou lendo. Em outra carta, o nome Fada Madrinha apareceu. Ela quase riu. Não era uma fada. Era um título. No reino, chamavam assim mulheres que trabalhavam nos bastidores. Costureiras, curandeiras, parteiras. Gente que via tudo e era ignorada por todos. Elas não faziam mágica. Elas faziam controle. E Myrna era parte disso. Na manhã seguinte, Myrna anunciou: minhas filhas irão ao baile. As 2 gritaram de alegria. E Myrna continuou, olhando para ela como se ela fosse poeira. Você vai ficar. Alguém precisa cuidar do que é real. Ela fingiu obediência. Mas por dentro, algo acendeu. Se o sapatinho era uma armadilha, ela precisava descobrir como quebrá-la. Naquela noite, a casa ficou vazia. Ela correu para a rua, coberta com um capuz velho, e foi até o lugar mais esquecido da cidade, a parte de trás do mercado, onde velhas costureiras trabalhavam tarde, longe de olhos curiosos. Ela encontrou uma mulher com mãos marcadas de agulha e olhar de quem já viu muito. Eu sei quem você é, disse a mulher antes mesmo de ela falar. A menina das cinzas. Ela engoliu seco. Dizem que você é uma fada. A mulher soltou um riso sem humor. Dizem muitas coisas para que ninguém faça perguntas. Ela mostrou a carta do sapatinho.
A mulher fechou os olhos por um segundo. Então você descobriu. O que isso significa? Ela perguntou. O que o rei está fazendo? A mulher respirou fundo. O trono está fraco. A linhagem do príncipe é instável. Eles precisam de alguém compatível para manter o poder. Não por amor, por sobrevivência. E o sapatinho é um dispositivo, um teste, uma marca. Ele encaixa apenas em quem tem o que eles querem. Ela sentiu o estômago virar. E as que encaixam? A mulher não respondeu com palavras. Só olhou para o chão. Isso foi resposta suficiente. Ela apertou as mãos. Então eu preciso impedir. A mulher observou ela como se a medisse por dentro. Você quer salvar as moças. Eu quero acabar com isso. A mulher assentiu devagar. Então me escute. A armadilha funciona porque todo mundo acredita na história bonita. Se você quebrar a história, você quebra o feitiço. Como? A mulher abriu uma caixa e tirou 2 sapatinhos. Pareciam de vidro. Perfeitos. Frágeis. Esses são os originais. Feitos para escolher. E o outro par? A mulher sorriu de leve, pela primeira vez. Esses são para revelar. Ela não entendeu. No baile, alguém vai perder um sapatinho, e o reino vai aplaudir a coincidência. Sim, mas se o sapatinho perdido não for o deles, eles vão caçar a pessoa errada. Ela sentiu um fio de esperança. Você pode trocar? Posso, mas tem um preço. Você vai ter que entrar no baile. Ela hesitou. Myrna nunca deixaria. A mulher encarou ela. O castelo não tem portas para quem sabe onde empurrar. Na madrugada, a fada preparou o disfarce. Não foi mágica. Foi trabalho. Um vestido simples, mas elegante, sem brilho exagerado. Um tipo de beleza que não grita, mas manda. Cabelo preso de um jeito que escondia o rosto. Luvas. Capuz fino. E, por fim, os sapatinhos de revelar. Eles não vão encaixar em ninguém? Ela perguntou. Eles vão encaixar. E mostrar. Ela engoliu seco. Mostrar o quê? A mulher respondeu como se estivesse cansada de guardar aquela verdade. Mostrar quem está por trás do conto. No baile, o castelo parecia vivo. Música, luzes, perfumes, sorrisos. E o príncipe não estava feliz. Ele parecia uma estátua bonita. Olhar distante. Um sorriso que vinha e ia, como obrigação. Ela o viu sozinho por um momento, cercado de pessoas, mas isolado. Ela pensou, então ele também é prisioneiro. Myrna e as filhas entraram triunfantes. Myrna segurava as filhas como se fossem troféus. Ela ficou longe, escondida. A fada madrinha, o título circulava discretamente, observando pés, posturas, reações. Era como um mercado, só que de destinos. Então veio o momento. O rei anunciou a dança do príncipe com as damas escolhidas. Uma a uma, as moças eram testadas. Não era visível. Não era explicado, mas ela notava. Havia um olhar específico da corte para os pés. Uma moça dançava, ria, e era descartada com um gesto quase invisível. Outra se aproximava, e era recusada com um sorriso educado. Não era amor, era seleção. Myrna estava tensa. Suas filhas tentavam ser perfeitas, mas tremiam. E então, o príncipe olhou para ela. Ele a viu no canto, como se, pela primeira vez, enxergasse alguém real. Ela não queria isso. Ela queria quebrar o jogo, não entrar nele. Mas o olhar dele tinha algo, pedido de ajuda. Ele caminhou até ela. Eu não conheço você, disse ele, baixo. Isso é bom, respondeu ela. O príncipe soltou um meio sorriso triste. Todos me conhecem. E ninguém me enxerga. Ela sentiu um aperto no peito. Você sabe o que está acontecendo aqui? Ela perguntou. Ele hesitou. Eu sei, que meu pai chama de dever. E você chama de quê? O príncipe olhou para o salão como quem olha para uma prisão bonita. Eu chamo de medo. A música mudou. A fada madrinha se aproximou, disfarçada de atendente. Alteza, é hora da escolha, disse ela. O príncipe endureceu. Ela sussurrou, se eu te disser que isso é uma armadilha, você me ouviria? O príncipe olhou nos olhos dela, e respondeu sem pensar. Eu estou esperando alguém dizer a verdade há anos. Ela respirou fundo. Então fez o que ninguém fazia naquele reino, falou alto. Esse baile não é sobre amor. A voz dela atravessou a música. O salão ficou em silêncio como se alguém tivesse apagado o mundo. Myrna arregalou os olhos. O rei levantou, furioso. Quem é você para interromper? Ela levantou a mão com o sapatinho de revelar.
Eu sou a parte da história que vocês tentaram apagar. Ela soltou o sapatinho no chão. Ele quebrou com um estalo. E, no momento em que quebrou, algo brilhou na rachadura. Um símbolo apareceu, como uma marca escondida, visível para todos. A corte murmurou. O que é isso? Alguém sussurrou. Ela apontou. Uma marca, um teste, uma caçada. Myrna tentou avançar, mas a fada madrinha segurou o braço dela com força. Não agora, sussurrou, nervosa. O príncipe olhou para o pai, pálido. Pai, o que é isso? O rei tentou falar, mas a verdade estava ali, rachada no chão. Ela continuou. Vocês não escolheram uma noiva. Vocês escolheram uma vítima. O salão explodiu em gritos. As famílias recuaram. As moças ficaram apavoradas. O encanto do conto tinha caído. O príncipe desceu do palco. Se isso é verdade, então quantas? Ele perguntou, com voz tremendo. A fada madrinha respirou fundo. O título pesava. Muitas, disse ela. E eu ajudei. Myrna tentou correr, mas guardas seguraram, porque agora o povo via. E quando o povo vê, o poder treme. Ela virou para o príncipe. Se você realmente quer mudar isso, não me escolha. O príncipe arregalou os olhos. O quê? Não transforme essa verdade em outro conto falso. Não faça de mim a escolhida. Faça disso um fim. O príncipe ficou em silêncio por um segundo, e então, lentamente, ele ajoelhou, não para pedir casamento, mas para pegar o pedaço do sapatinho quebrado. Ele levantou para todos verem. Este reino viveu de uma mentira, disse ele, e eu fui usado como símbolo dela. E o que você fará agora? Alguém perguntou. O príncipe olhou para as moças no salão. Eu vou libertar quem foi preso por essa história, e vou queimar as regras que fizeram isso parecer normal. Myrna gritou, desesperada. Vocês não entendem. Isso mantém o reino de pé. Ela olhou para ela, fria. Então que caia. Um reino que precisa de vítimas para existir. Merece ruir. Naquela noite, não houve casamento. Houve revolta. E, pela primeira vez, a história não terminou com felizes para sempre. Terminou com algo mais raro, justiça. Dias depois, o povo chamava ela de Cinderela novamente. Mas agora o nome não era sobre cinzas. Era sobre o que nasce das cinzas. Porque ela não virou princesa. Ela virou a pessoa que queimou o conto para salvar as próximas. E no final, quando perguntaram a ela se arrependeu de não ter virado a escolhida, ela respondeu: eu não queria um príncipe. Eu queria que ninguém mais fosse escolhida à força. E isso foi o final mais feliz que aquele reino já teve.